Hoje é 23 de maio de 2022, são 17 horas. Eu arranjei um tempinho para tentar conversar um pouco sobre uma especificidade muito curiosa. Eu pensava semana passada em Sigmund Freud, que num certo sentido é o meu herói. E pensando na heroicidade daquele que significa uma parte das minhas atenções, eu havia feito uma corruptela de uma obra pictórica de quem? De Lucian Freud, exatamente neto de Sigmund, e um pintor famoso. E dentro dessa corrupção, não igualdade ou emulação ou imitação. Eu tinha feito para essa exposição que eu estou preparando para o fim do ano, preparava essa exposição para antes da pandemia. Veio o bicho e nos paralisou. E eu pintei essa senhora muito simpática que vai inaugurar a conversa que eu vou ter hoje com vocês. Não é imitação não, mas é parecida, de certo aspecto tem uma certa semelhança com aquilo que Lucian Freud fez. Então vejam, eu pensava em Sigmund Freud, um dos maiores israelitas que a humanidade já produziu. Depois pensava em Sigmund Freud e estava a terminar a preparação de uma exposição análoga, num certo sentido, embora minoritária, à obra portentosa de Lucian Freud, que é herdeiro e neto de Sigmund. E saiu hoje no Estadão uma notícia de que Anthony Hopkins está preparando um filme no qual ele vai ser personagem principal. E parafraseando Sigmund, com os 30 charutos que Sigmund fumava por dia, responsáveis inclusive pelo câncer no palato que o matou, embora ele persistisse teimosamente em continuar as suas consultas e perfilando a teoria trinômica do comportamento humano, qual seria ego, superego, id, e estava a pensar essas coisas todas, li esta particularidade correspondente a Anthony Hopkins, e qual é a ligação entre a teoria trinômica a que eu me referi, ego, superego, id, e a especialidade que eu exercito há 62 anos. Ego, superego, id, é trinomia, é cabalística. Tipicidade que preside toda a bibliografia correspondente à teoria moderna do crime. Tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade, sempre o número 3, cabalístico. O tipo, o antijurídico e o culpável. E em seguida me veio à cabeça a ligação com outra relação muito íntima com a Igreja Católica, na qual eu, Paulo Sérgio, fui criado desde infância, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre a trinomia, tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade, ego, superego, id e Pai, Filho e Espírito Santo. E me veio uma suspicaz curiosidade a que os nossos dogmatas, o Brasil está pleno de dogmatas muito competentes em direito penal,
os nossos dogmatas procurassem uma relação qualquer entre ego, superego, it, Pai, Filho, Espírito Santo e tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. E é bem possível que eu esteja a fabular. Outro dia alguém disse: Paulo Sérgio, você mente de vez em quando. Não, eu não minto. Eu fabulo. E sou discípulo entusiasta de Ariano Suassuna. Ariano Suassuna dizia: eu minto um pouquinho, e sorria com aquela feiura dele, que era uma feiura tão santificada que ele se tornava bonito. Então, o nosso dogmata, o nosso penalista que for bastante curioso e tiver um tempo, procure uma relação entre tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, ego, superego, id, e Pai, Filho e Espírito Santo. De repente tem a surpresa de encontrar uma inter-relação entre esses três conceitos trinômicos, um correspondente à ligação com a santidade maior, que os católicos têm, o outro conceito ligado a um dos maiores psicanalistas que o mundo já produziu, e o terceiro conceito ligado, sim, à tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, já falei nela. Enfim, essas três conceituações interligadas, quem sabe, no tempo em que surgiu a codificação melhor da psicanálise, entre o pai da psicanálise moderna, Sigmund Freud, entre a época, entre os grandes pensadores alemães, inclusive, que disseminaram toda essa conceituação sobre o crime, na sua forma tridimensionada, e os fabuladores, entre os quais eu me encontro. 3, 5 e 7 são três números cabalísticos. O 3, com certeza, o 5 também, o 7, com predominância, mas tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade é um trinômio, são ou constituem um trinômio que se encontra dentro desse tríduo tridimensionado, enfrentado ao tempo pelos penalistas que se modernizavam, principalmente os alemães, Sigmund Freud, e o desenvolvimento dessa doutrina que ainda hoje chama a atenção dos nossos juristas. Então, quem tiver um tempinho, pense nisso. Tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, ego, superego, id, Pai, Filho e Espírito Santo. E, de repente, onde se surpreender com o relacionamento entre a religião, a medicina e o direito. É bem possível que eu esteja a repetir alguma coisa que eu já li em algum lugar. Nós nunca somos pais do ideário. Sempre, sempre, sempre estamos a repetir alguma coisa, como eu, quando fiz a senhora rotunda, mas simpática, à semelhança do neto de Sigmund Freud. Mas é engraçado, é gostoso pensar nisso nesse fim de tarde em preparação para começar a descansar. E lá na Vevá.